Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Mulher vítima de tentativa de feminicídio em apartamento nas Graças. Homem assassinado a bala em Camaragibe. Adolescente morto a tiros quando voltava de bloco de carnaval no Cabo. Filho mata pai com golpes de faca peixeira. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Final de semana sangrento no Grande Recife. De sábado para cá, em todo o estado, foram registrados 22 homicídios, sendo 13 na região metropolitana do Recife e 9 no interior. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. Cláudio José da Silva, com 58 anos de idade, ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Iracema, no bairro Planalto, na cidade de Hebreu e Lima, região metropolitana do Recife. Policiais militares do 17º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Dinâmica, autoria e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, e os agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, a DEA, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cláudio José da Silva, 58 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Carlos William Estevão da Luz, 23 anos de idade. O jovem foi assassinado com disparo gema de fogo na Rua Nevada, na cidade de Tabajara, em Olinda. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava em uma praça quando foi surpreendido com a chegada de homens armados que já chegaram em um carro. Um dos criminosos desocupou e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Foi bala para tudo que é canto. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando da delegada Cecília Etne. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Carlos William Estevão da Luz, jovem de 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Hitler da Silva Menezes, um adolescente com 17 anos de idade, foi morto a tiros na Rua Lupécio, localizada no bairro Brasília Teimosa, zona sul do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava no local junto com amigos quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o adolescente, que morreu na hora. Os amigos conseguiram fugir dos criminosos e nada sofreram. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Hitler da Silva Menezes, adolescente com 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Luiz Ferraz de Souza Neto, com 36 anos de idade, conhecido como Netinho da Massa, foi morto a tiros dentro da quadra esportiva localizada na entrada da comunidade do Cardoso, no bairro da Madalena, zona norte do Recife. Na ocasião, 3 homens com 45, 42 e 36 anos de idade também foram atingidos pelos disparos. De acordo com a polícia, as vítimas estavam jogando na Praça Calazan, no bairro, quando homens armados chegaram em um carro. Os assassinos desembarcaram, se aproximaram da quadra e abriram fogo contra as vítimas. Luiz morreu no local. Os homens feridos foram levados para a UPA dos Torrões e para o Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pela polícia.
Motivação, autoria e dinâmica desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado José Rubens. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Luiz Ferraz de Souza Neto, 36 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. 2 jovens, um com 18 e outro que não teve a identidade revelada, foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, os jovens estavam bebendo quando 2 homens encapuzados se aproximaram e efetuaram os disparos contra as vítimas. Foi bala para tudo que é canto. Um jovem foi levado para a UPA de Engenho Velho. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas. Já a outra vítima foi levada para a UPA de Lagoa Encantada. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Antônio de Campos. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pela polícia. Lélio André da Silva Santos, com 32 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Silvino Lira, no bairro do Engenho do Meio, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz passava pelo local quando foi atingido por 4 disparos de arma de fogo que atingiram as costas, o ombro e a perna da vítima, que morreu na hora. Dinâmica, autoria e motivação desse crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Júlio César, estiveram no local do crime para dar início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanil, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho, lá no bairro do Pina. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. O William Tavares acompanhando a gente pelo YouTube. Um abraço, meu querido, beijo no coração. Valquíria Santana de Barros, lá de Roma, na Itália, rapaz, seguindo a gente pelas redes sociais. Um abraço, querida. O pessoal do Curado 4, Jaboatão dos Guararapes, sempre ligados com a gente, obrigado pelo carinho. Flávio Maurício e o filho Davi Maurício, do Sanduba do Derby, um abraço, queridos. Meu bom dia para o William Tavares, um abraço. Delegado Sérgio Ricardo, um abraço, meu querido. Zé do Peixe, a esposa Cristina, o casal mora no Beco do S, lá no Pina, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Joaquim Gandaia, rapaz, de São Joaquim do Monte, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho, meu querido. Parabenizando os aniversariantes do dia, tem muita gente soprando velhinha hoje, viu? Anderson Silva, um abraço, querido, parabéns. Djavan Santos também. Felipe Hamilton, Cristiano Clementino também ligado com a gente, obrigado pelo carinho, viu? Parabéns. Jazoneide Souza, também de aniversário, um abraço. Parabenizando os aniversariantes associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos. Davi Batista dos Santos Filho, um abraço, querido, parabéns. E Edson Ferreira da Silva, também de aniversário. A pensionista Ângela Maria Pereira de Carvalho, um abraço, querida. Quem soprou a velhinha no sábado, o aniversário de Júlia Raquel, rapaz, que completou 17 anos, é neta de Cecília Araújo. Beijo no coração de todos vocês, que o Papai do Céu abençoe sempre. Mulher vítima de tentativa de feminicídio em apartamento nas Graças. Homem assassinado a bala em Camaragibe. Adolescente morto a tiros quando voltava de bloco de carnaval no Cabo. Filho mata pai com golpes de faca peixeira. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Filho mata pai com golpes de faca peixeira.
José Henrique de Holanda, 65 anos de idade. O idoso foi assassinado com golpes de faca peixeira no sítio Muriongo, zona rural de Paudalho, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o autor do crime é o próprio filho da vítima. Luiz Henrique de Holanda, jovem de 23 anos de idade, confessou ter matado o próprio pai e foi preso em flagrante por policiais militares que seguiam para o local do crime. Durante o crime, um homem com 57 anos de idade foi esfaqueado do lado esquerdo do peito e teve uma fratura na clavícula, sendo encaminhado inicialmente para a UPA de Paudalho e posteriormente transferido para o Hospital da Restauração. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Os policiais não deram detalhes sobre a motivação do crime. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Henrique de Holanda, idoso com 65 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Homem assassinado a bala em Camaragibe. Valdemir Joaquim da Silva Santana, com 37 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua São João da Barra, no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava bebendo com amigos quando foi surpreendida pelos disparos e morreu no local. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Fábio Lacerda. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Valdemir Joaquim da Silva Santana, 37 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. 2 homens foram esfaqueados durante uma briga na orla do bairro do Pim, na zona sul do Recife. De acordo com a polícia, tanto o autor do crime quanto a vítima ficaram feridos e foram levados para o Hospital da Restauração. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime para dar início às investigações. O estado de saúde dos dois não foi divulgado pela polícia. Crislaine Bezerra dos Santos, 37 anos de idade, foi morta a tiros na rua Miguel Quirino dos Santos, no centro da cidade de Caetés, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava chegando em casa quando 2 homens usando capacete se aproximaram e atiraram contra a mulher, que morreu no local. Testemunhas contaram à polícia que a vítima não tinha passagem pelo sistema prisional e trabalhava na prefeitura de Caetés. A polícia registrou o caso como feminicídio, mas não descarta outras possibilidades. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Crislaine Bezerra dos Santos, 37 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rafael de Melo Lopes, adolescente com 15 anos de idade, e Alan Christian Francisco de Oliveira Filho, jovem de 23 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na rua Bromélia, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, os jovens estavam no local quando foram surpreendidos pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. As vítimas foram levadas pressas para a UPA de Engenho Velho, mas não resistiram aos ferimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando da delegada Cecília Etne. Logo após os trabalhos dos policiais, os corpos das vítimas, Rafael de Melo Lopes, adolescente com 15 anos de idade, e Alan Christian Francisco de Oliveira Filho, jovem de 23 anos, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Maria Luísa Costa, jovem de 18 anos de idade, foi esfaqueada quando voltava de um bloco de carnaval no bairro da Mostardinha, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, a jovem estava com um namorado quando a ex-namorada dele, motivada por ciúme, se aproximou e desferiu vários golpes contra a jovem, que foi levada para a UPA dos Torrões, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, o namorado da jovem tentou defender a namorada e também foi esfaqueado pela ex. Ele conseguiu tomar a faca da autora do crime e também desferiu um golpe contra ela usando a mesma faca. Ainda segundo a polícia, a autora do crime, Kaline Santos da Silva, 21 anos de idade, foi atendida no Hospital da Restauração, onde foi autuado em flagrante. O rapaz, com 27 anos de idade, foi atendido na UPA dos Torrões e o estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Maria Luísa Costa, jovem de 18 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
Adilson Correia da Silva Filho, 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na primeira travessa do Eucalipto, no bairro de Caetés 3, Abreu e Lima. De acordo com informações repassadas pela perícia, o homem foi atingido com um único tiro na cabeça e morreu na hora. Policiais militares do 17º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Júlio César. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Adilson Correia da Silva Filho, 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Boa Viagem, zona sul do Recife, um homem que não portava documento de identificação. Ele estava internado desde o dia 26 de dezembro do ano passado, após ser transferido do Hospital da Restauração, vítima de espancamento. A polícia não conseguiu saber onde o crime aconteceu, mas os policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Rubens Frota, estiveram no local do crime, dando início às investigações. Motivação, dinâmica e autoria desse crime são desconhecidas da polícia. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, onde vai passar por perícia para ser identificado oficialmente. Um homem com 35 anos de idade e uma mulher com 20 anos foram baleados durante um bloco de carnaval na praia de Pontas de Pedra, no município de Goiânia, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava no bloco quando foi atingido pelos disparos, levado às pressas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A mulher foi atingida por uma bala perdida na perna e levada ao Hospital Belamino Correia, lá mesmo em Goiânia. A polícia já sabe o nome do principal suspeito, mas não repassou as informações para não atrapalhar o curso da investigação. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pela polícia. Adelino Rodrigues da Silva, com 36 anos de idade, e o sobrinho dele, Carlos Eduardo Rodrigues de Sá, 19 anos de idade, foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro Alaíde, no centro do município de Chechel, Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, Carlos Eduardo estava fazendo entrega de água mineral quando foi surpreendido por homens armados que meteram bala contra o jovem, que foi levado ao hospital local, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, durante a fuga, os assassinos se depararam com o tiro da vítima e também atiraram contra o homem, que morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Gleiciane Alves dos Anjos, jovem de 25 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo no conjunto residencial Vivendas, na zona rural da cidade de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, 3 homens com 35, 39 e outro que não teve idade revelada ficaram feridos durante a ação criminosa e foram levados para o hospital local. Motivação, dinâmica e autoria desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios, comandados pela delegada Isabela Pessoa, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Gessiane Alves dos Anjos, 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. João André da Silva, conhecido como João da Sopa, 49 anos de idade, foi brutalmente assassinado a pedradas em uma casa abandonada na rua Projetada, no centro da cidade de Toritama, agreste pernambucano. De acordo com a polícia, o homem morava a poucos metros do local onde foi morto. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. E vamos voltar a falar na tragédia que matou 2 crianças após um incêndio na cidade de Pesqueira, no agreste pernambucano. A polícia está investigando o que teria provocado as chamas que destruíram a casa onde os irmãos estavam. Josival Ricardo. A fatalidade que vitimou as 2 crianças de 5 e 3 anos de idade aconteceu na rua Alferes João Ferreira, no bairro da Pitanga, em Pesqueira, no agreste do estado. Era início da tarde da quinta-feira, quando os irmãos Bernardo Abraão e Alexia Riele estavam sozinhos onde moravam com os pais. A mãe precisou sair e deixou o Abraão cuidando da Alexia. Em determinado momento, os vizinhos perceberam que estava saindo muita fumaça
aqui da casa e ouviram os gritos das crianças. Os vizinhos conseguiram resgatar as crianças que estavam bastante queimadas, em estado gravíssimo e sem conseguir falar. As crianças foram levadas para o hospital de Pesqueira e transferidas para o Recife em estado gravíssimo, onde não resistiram aos ferimentos. A tragédia que vitimou o Bernardo Abraão e a Alexia deixou os vizinhos chocados. Eles tentaram inclusive controlar as chamas, mas só foi possível com a chegada da equipe de bombeiros. Segundo informações dos bombeiros militares, a residência ficou completamente destruída. Não é possível ainda informar o que teria causado o incêndio, já que uma perícia foi realizada e o laudo ainda não chegou. O bombeiro, ao chegar ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelos vizinhos e nós atuamos mais na parte do incêndio, o controle e a extinção, que chamamos de rescaldo. Então atuamos, mas no local chegamos com um caminhão de incêndio e uma ambulância. Com relação a... vocês fazem toda a vistoria, né, realizado inclusive para tentar descobrir o que teria provocado esse incêndio num primeiro momento. Isso já pode ser identificado? Na verdade, o Corpo Bombeiro ele não faz a perícia, cabe ao IC, Instituto Criminalístico, que eu soube que já foi feita a perícia. Então nós não temos a causa, mas supomos geralmente essas ocorrências estão relacionadas a curtos, né, sobrecarga de instalações elétricas. Não é a certeza, porque a perícia vai dizer, mas são geralmente relacionados a esses fatores, né? Instalações, tomadas elétricas, carregadores que são esquecidos na tomada, e pode ter sido a causa. Vocês sempre trabalham muito na orientação para a prevenção de acidentes, né? Acidentes desse tipo. As crianças estavam sozinhas quando esse sinistro aconteceu. Foi uma informação, né? A polícia vai estar na investigação para definir, para confirmar isso, mas a gente sempre orienta as pessoas a não deixar nem crianças, nem pessoas muito idosas só. Tem que estar sempre um acompanhamento presencial, né? Porque realmente o fogo é muito rápido, então um curto pode, ou mesmo uma criança manuseando fogos, fósforo, pode ter causado, né? Pode causar um incêndio, né? Como disse, a perícia e a Polícia Civil estão investigando, mas isso é uma recomendação que damos aos pais, aos responsáveis, sempre estar monitorando, não deixar a criança, está no período de férias, está no período que as crianças estão agitadas e aí começam a brincar com fogos, ou uma sobrecarga na instalação elétrica pode ser fatal, porque o fogo avança muito rápido, em questões de segundo ele domina muito rapidamente. Me fala um pouco dos seus sobrinhos, do Bernardo Abraão e da Alexia. Sua sobrinha saiu para trabalhar, não, a mãe das crianças? Eu estava em casa, ela saiu só para comprar remédio para a coisa e aconteceu esse problema. Quando ela saiu para ir à farmácia, então, foi quando o incêndio aconteceu? Foi. Aí quando ela chegou, tinha acontecido muito sentido, essas coisas, e é uma perca. Mas não pode fazer nada, e sobre isso aí... É difícil encontrar forças agora para superar tudo. Mas muito difícil mesmo. Com informações de Caruaru, Josival Ricardo para o Bandeira 2. Obrigado, Josival. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Adolescente morto a tiros quando voltava de bloco de carnaval no Cabo. Michael Douglas da Silva Neto, adolescente com 17 anos de idade. Ele foi vítima de disparo de arma de fogo na rua 36, no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a polícia, o jovem voltava de um bloco de carnaval quando um homem desconhecido se aproximou e meteu bala. O jovem foi atingido pelos disparos e levado à UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Michael Douglas da Silva Neto, adolescente com 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção. Vítima de tentativa de feminicídio em apartamento nas Graças.
Uma mulher foi vítima de disparos de arma de fogo no apartamento onde mora, um apartamento de luxo no bairro das Graças, no Recife. De acordo com a polícia, houve uma discussão entre o casal motivada por ciúmes. Foi no momento em que o homem sacou uma arma e atirou na esposa, que foi levada para o hospital em estado grave. O suspeito do crime é um engenheiro com 57 anos de idade que foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio pelo delegado Fábio Lacerda. A polícia continua investigando esse caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3.